maravilhoso é o nosso Deus, por isso Ele merece ser buscado em primeiro lugar. Quando nós o buscamos, primeiro Deus, na nossa família, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E eu quero levar você agora a meditar na palavra de Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6. Mas antes, vamos falar com Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia e pela alegria que tivemos de vivê-lo em Tua presença. Obrigado por Tua graça, amor e misericórdia por nós. E agora, Pai querido, nós oramos por todas as pessoas deste mundo, da nossa família, do nosso país, da nossa cidade. Por favor, Pai querido, visita a nossa casa, cura as pessoas que estão enfermas, restaura a esperança, a paz e a saúde. Seja com os profissionais de saúde, dê força, proteção e cuidado. Que eles tenham mais disposição para servir e enquanto estão salvando outros, que Tu também venha salvá-los. Abençoa todos os Teus filhos ao redor do mundo, especialmente os que estão assistindo este culto e a abertura da Tua palavra agora. Pedimos a direção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa reflexão bíblica desta noite. Hoje é o culto da família, da nossa casa para a sua casa. E o tema de hoje é primeiro Deus na família. Abra conosco Evangelho segundo São Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6. Encontraram? Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versos 33 e 34. Encontrou? Então vamos ler. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que texto maravilhoso do evangelista! Preciosas palavras Deus nos apresenta através destes dois versículos. A frase de efeito que nós encontramos no tema de hoje e dentro dos versículos que lemos é a frase: buscai, pois, em primeiro lugar. Esta frase de efeito, ela é inaugurada lá nos ensinamentos que começam no versículo 19. Você vai ver que a partir do verso 19, Jesus está apresentando ali a sua mensagem e dizendo ao povo, aos discípulos e à multidão que o acompanhava, que eles deveriam buscar tesouros no céu e ter cuidado com a avareza. Versos 22 a 23, você vai vendo Jesus falando sobre a luz e as trevas. No verso 24 ele fala sobre os dois senhores, e aí ele está dando um antídoto contra a idolatria, em servir a Deus e servir aos bens materiais, às riquezas desta terra, a fama, a luxúria deste mundo. A partir do verso 25 até o verso 34, que é quando ele termina esta mensagem, mostrando ensinamentos que apontavam para a busca de Deus em primeiro lugar. Agora ele vai falar sobre a ansiedade, vai dar um exemplo aí do passarinho, o pardal, do lírio do campo, e ele vai apresentando inúmeros motivos na natureza, no mundo real das pessoas, na vivência cotidiana delas, de que buscar a Deus em primeiro lugar é a melhor opção que o ser humano tem. O texto diz claramente: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos fazer uma análise desse texto. Nós estamos falando de um contexto do primeiro século, e no primeiro século da era cristã, o contexto que o mundo estava vivendo ali era de opressão social e opressão econômica. E buscar a Deus em primeiro lugar eram os atributos de Deus
divididos com os homens que o buscavam, com a pessoa que o buscava, para poder enfrentar esta opressão, tanto social quanto econômica. Os seres humanos na época foram convidados por Jesus para não viverem uma vida em busca de bens materiais, em busca de prosperidade e em busca de tesouro desta terra. Eles podiam sim trabalhar, construir, edificar, alimentar a família, sustentar ali talvez as necessidades que a família tinha, mas eles deveriam entender que em primeiro lugar deveria estar Deus. Não eram os bens materiais, não era a prosperidade oferecida pelo mundo através de um bom emprego, de um salário, mas eles deveriam focar na busca de Deus, o primeiro e único na vida do ser humano. Jesus vai apresentando inúmeros motivos pelos quais era essencial naquela época, é essencial em nossa época e é essencial na época que ainda virá, as próximas gerações, buscar a Deus em primeiro lugar. Este é o segredo da vitória, este é o segredo de uma família feliz, de uma construção familiar dentro da base bíblica e firmada sobre a rocha que é Jesus Cristo. Buscar a Deus em primeiro lugar implica dar a Deus o lugar mais importante e relevante na vida da família. Deus deve ser buscado quando o dia começa e quando o dia termina por toda a família. Individualmente, cada membro da família, ao despertar, pode ir ao encontro com Deus através do estudo da Bíblia, da oração e da comunhão. Depois que cada membro da família se reuniu e teve o seu encontro individual e vertical com Deus, agora a família se reúne em um lugar separado e dedicado para a adoração, o altar de Deus naquela família, para cultuar a Deus e celebrar um culto coletivo, um culto comunitário, onde todos ali, em oração, louvor e meditação da Bíblia, buscam a Deus em primeiro lugar. É bem verdade que o culto familiar ele precisa ser trabalhado de tal maneira que a criança, por menor que seja, possa entender que aquele é um momento de adoração a Deus e que ele saia dali edificado na rocha. O culto familiar, que eu tenho até aqui uma ilustração que eu quero mostrar a vocês, ele deve ser atrativo e interativo. Nesta caixinha do culto familiar, por exemplo, nós temos aqui várias ilustrações bíblicas e o nome da história. Por exemplo, a desta, o profeta que amava o dinheiro. Olha, deu até certo com o tema de hoje. Números 22 a 24. E aí você pode fazer em forma de escolha, de sorteio, e um dos filhos escolhe a história do culto da manhã, outro escolhe a história do culto da noite, e o pai e a mãe ficam responsáveis de contar a história, e assim você vai edificando sua família sobre a rocha. É necessário que os pais conheçam as histórias bíblicas para que você possa contá-las ao seu filho, aos filhos que Deus deu a vocês. Então, buscar a Deus em primeiro lugar é construir um lar, construir um casamento, construir a educação dos filhos dentro do assim diz o Senhor. Eu gosto muito quando o evangelista deixa claro, busque o reino de Deus, busque a justiça de Deus. O que é o reino de Deus? É a presença de Cristo em nosso coração. Quando Jesus veio a esta terra, Ele estabeleceu o reino de Deus em nossa vida. E o reino de Deus tem sido estabelecido através da pregação do Evangelho ao longo da vida, da existência da igreja, desde a igreja primitiva, desde os apóstolos. Deus deu o seu Espírito Santo para os apóstolos, Atos capítulo 1 e capítulo 2, para que eles pudessem ir disseminando o Evangelho e estabelecendo o reino de Deus na vida das pessoas. Uma família edificada sobre a rocha é uma família que possui o reino de Deus em sua casa. Não existe felicidade familiar, felicidade conjugal, felicidade paternal, felicidade na relação entre os seres humanos, as relações interpessoais, sem a presença de Deus no coração das pessoas. Depois o texto diz, busca a justiça de Deus. Por que a justiça de Deus? Porque a Bíblia sempre vai apresentar, você vai encontrar isso nos Salmos,
dizendo que Deus é justo e a sua justiça é boa. Como eu falei no início, o contexto do primeiro século deste texto, as pessoas estavam vivendo em opressão social e econômica. Então era mais do que viável buscar a justiça de Deus quando um patrão é injusto com você, quando um patrão não paga o que realmente você merece pelo seu trabalho. A Bíblia diz para nós que acreditamos na Bíblia, você que é um empregador, lembre-se do que a Bíblia diz, que o trabalhador é digno do seu salário. Precisamos ser justos ao pagar alguém. Existem pessoas que quando vão à feira, vão ao mercado ou alguma loja para comprar, além do desconto que está ali prometido, 10% ou 15%, 20% ou 30%, em uma liquidação podem ser muito mais descontos, mas a pessoa fica insistindo e pedindo mais ainda. É necessário que você dê o direito para o trabalhador ter o seu sustento. Você não pode pedir aquilo que ele não pode dar. Alguns até dão para não perder o cliente, mas de uma maneira justa, você não está sendo um bom cristão. Por isso é necessário eliminar do nosso meio tudo aquilo que é opressão social e econômica, até mesmo a opressão religiosa. As pessoas têm liberdade de crer no que querem crer, mas é preciso proclamar a Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Querido amigo, querido pai, querida mãe, querido filho, querido companheiro, você, não importa a sua religião, eu quero desafiá-lo a buscar a Deus em primeiro lugar na sua vida e deixar que a sua justiça prevaleça em suas ações. É ideal que juntos nós venhamos proclamar a paz, a alegria, a felicidade, a fidelidade de Deus para conosco, mas isso é através de uma busca diária em primeiro lugar. Todos os dias é necessário que você comece o dia em oração e estudo da Bíblia, e ao terminar o dia faça a mesma coisa. Ao longo do dia, busque a presença do Senhor, fique em oração, ouça a voz do Senhor falar com você. Não viva uma vida longe de Deus, porque distante de Deus você não terá paz, prosperidade, alegria. Por mais que você trabalhe muito e busque ganhar, e busque ter felicidade, e busque dar o seu melhor para a sua família, se Deus não estiver presente, em vão será o seu trabalho. Para que correr tanto sem a presença de Deus? Você vai se cansar, você vai sentir fadiga, e você vai desistir até mesmo da família. Existem pessoas que desistiram do casamento porque não suportaram a carga de um peso de um pai de família. Existem mães que abandonam os filhos porque não suportam mais lidar com a educação de crianças, que cada uma que nasce com desafios. É preciso buscar a Deus, porque quando Deus está presente, a alegria, a força, a poder, a vontade, a motivação de seguir em frente. Busca a Deus em primeiro lugar, coloca Deus em sua família. Façam tudo para a honra e glória de Deus. Vivam para a sua glória. E a justiça de Deus dominará vossos corações e guiará vossas ações. E o texto continua dizendo: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas, pastor? As outras coisas a partir do verso 19, quando Jesus começou os ensinos sobre o que realmente deveria ser o primeiro e a primeira busca, a prioridade na nossa vida. Não é a prioridade na nossa vida acumular tesouros nesta terra, porque o verso 20 e 21 diz que a traça, a ferrugem e o ladrão roubam e corroem. Não é, em primeiro lugar, buscar ser visto, ter fama, ser o melhor. Evite a avareza, evite a idolatria de si mesmo. Você não pode servir a dois senhores, a Deus e aos bens desta terra. Você terá que decidir, em algum momento você será inclinado a adorar aquele com quem você mais vive. E se você vive mais para o seu trabalho do que para Deus, você vai adorar o seu trabalho e ele se tornará o seu Deus. Na Bíblia, idolatria não é somente adorar imagens, como alguns dizem, mas na Bíblia, a palavra idolatria é tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus na sua vida. Você, por mais que tenha que comer, que tenha que beber, que tenha que se vestir, alimentar bem a família, mas isso não é a prioridade.
É disso que os versículos 25 a 32 irão falar. E Jesus diz assim: vejam os pardais, não plantam, não colhem, não guardam em celeiro, mas todos os dias eu os alimento. Depois ele diz: olhem para o lírio do campo, olha que lindo como ele se veste, olha a cor do lírio do campo. Nem Salomão em toda a sua sabedoria e riqueza se vestiu como o lírio do campo. Então deixa comigo, porque se preocupar com o que vai comer, o que vai vestir amanhã, deixa Deus liderar a sua família. Só deixa que Ele seja a prioridade, a busca primordial da sua família. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e muito mais. Deus sempre dá o que é necessário para que vivamos cada dia, mas é preciso que vivamos em sua presença todos os dias e o dia todo. O versículo 34 diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Eu sei que você é um pai de família e você se preocupa em saber o que vai comer amanhã. Talvez você abriu a porta da despensa e viu que ali já não tem quase nada. Lembre-se de uma coisa: se ao abrir a porta da despensa você não encontrou alimento, abra a porta do seu coração e deixa Deus entrar, e Ele será teu sustento. Deus é água para o sedento, Deus é pão para o faminto, Deus é a vista do cego, Deus é a mão daquele que não apalpa mais, Deus é os pés do que não consegue andar, Deus é a esperança do perdido, Deus é a luz do mundo, Deus é o elo da sua família, Deus guia você. Até hoje você nunca morreu de fome nem de sede, não precisou andar nu nem descalço, porque Deus conduz você. Você pode dizer: mas é o suor do meu rosto que me dá tudo isso. Mas até o suor do seu rosto é Deus que produz em você. Nós não somos capazes de produzir nada para o nosso bem-estar sem a presença e a intervenção do Deus maravilhoso. Então, primeiro Deus na nossa família, primeiro Deus na nossa casa, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu trabalho, primeiro Deus no meu casamento, primeiro Deus na educação dos meus filhos, primeiro Deus na vida da minha família. Eu quero terminar levando vocês a uma ilustração, e eu tenho aqui em minhas mãos uma pequena casa, representando a sua família e a minha família, uma casinha de barro, frágil. Se eu deixar ela cair, tudo se acaba. E ela vira pedaços, talvez até pó. A sua e a minha família são como esta casinha de barro. O nosso teto não é de ferro, o nosso teto é de vidro, é de barro. E qualquer coisa pode destruir nossa família. O fato de eu ser pastor e você ser um pastor, um líder de igreja, ou um crente ou não, não significa que você está imune juntamente com a sua família das desgraças e mazelas que podem destruir sua casa, que podem destruir o bem maior que você tem, que é a sua família. Sabe, nós somos frágeis. Nossa família é frágil como esta casinha de barro. Mas se edificarmos a nossa casa sobre a rocha que é Jesus Cristo e colocarmos Ele em primeiro lugar na nossa vida e que Ele seja a primeira busca da nossa família, por mais que sejamos de barro, por mais que sejamos uma família frágil, nós teremos força e vitória em Jesus Cristo. A força não está no esposo, a força não está na esposa, a força não está nos filhos, a força não está nos avós, a força não está nos tios, nos primos, nos sobrinhos, a força está em Deus. Por isso, busque ao Senhor em primeiro lugar. Coloque o Senhor em primeiro lugar. E mesmo que sua casa seja frágil, mesmo que sua família seja frágil, mas em Deus Ele será forte, ela será edificada. Eu quero dizer agora, do fundo do meu coração para o seu coração, querido pai, querida mãe, querido filho, querido vovô, querida vovó, querido tio, querida tia, sobrinho, primos, querida família adotiva, eu quero dizer a você: busque a Deus em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Coloquemos Deus como prioridade na nossa vida, e nós teremos o suficiente para vivermos a cada dia com alegria e para ajudarmos outros também. É seu desejo como família aí? Onde você está agora, sentado ou em pé, deitado numa rede, na cama, no sofá, junto com sua família. Olhe para a sua família agora. Eu vou chamar minha família aqui. Olhe para a sua família.
Olhe para a sua família, junta a sua família como eu vou juntar a minha agora aqui no altar do Senhor. Da nossa casa para a sua casa. Junta a sua família. E eu quero dizer a você, que tal, junto com a sua família, nós buscarmos a Deus em primeiro lugar? O que você acha? Diga aí para a sua família, a partir de agora, primeiro Deus. E? Primeiro Deus. Na nossa família. Faça esse pacto com a sua família aí do lado. Primeiro Deus na nossa casa. Primeiro Deus no nosso lar. E mesmo que sejamos frágeis, nós seremos fortes em Jesus. Vamos orar. Você aceita o desafio? Levanta a mão onde você estiver agora. Eu aceito esse desafio. Amém. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelo estudo desta oportunidade. Obrigado pelas ilustrações, aplicações que a Tua Palavra nos fez. Queremos te pedir perdão, porque talvez não temos dado a prioridade a Ti, de buscá-lo e colocá-lo em nosso lar. Domina sobre nós, e que Tu sejas o primeiro em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, Deus abençoe você, e muito obrigado por estar conosco neste culto da família Primeiro